Seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal da Círculo. Eu sou Bruna Spijac, professora e designer de crochê do time de artesãos. Nesta aula ensino cada detalhe desta linda peça de crochê. Agora confira a lista de materiais, o nível de dificuldade da peça e o passo a passo completo. Para fazer a bolsa você vai precisar de 2 novelos do fio charme, sendo um novelo na cor 20 e o outro novelo na cor 73-71. Agulhas para crochê nas numerações 2,5 mm e 3,5 mm. 4 marcadores, tesoura e fita métrica. A bolsa mede 30 por 30 centímetros e o nível de dificuldade é básico, ou seja, fácil. Eu vou iniciar a bolsa pela base e para isso eu vou usar 2 fiozinhos juntos ao mesmo tempo. Esses 2 fiozinhos fazem parte do mesmo novelo, sendo que um eu pego pelo lado de fora do novelo e o outro pelo lado de dentro do novelo. E para isso estou utilizando a agulha número 3,5 mm. Então, para começar, eu vou fazer aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele vou tecer o total de 40 correntinhas. Finalizadas as 40 correntinhas, agora eu vou tecer mais 2, vou dar a laçada e vou inserir na 4ª corrente. E aqui eu vou fazer o segundo ponto alto, porque essas 3 correntes já contam como sendo o primeiro ponto. E agora eu vou fazer um pontinho alto para cada ponto de base. Finalizados 40 pontos altos, agora para este último pontinho, em que eu fiz o ponto número 40, eu vou tecer mais 4 pontos aqui dentro. Então, eu vou ter o total de 5 pontos para dentro de um único ponto. Então, aqui eu fiz o primeiro, vou fazer o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e o quinto. Então, tem um total de 5 pontos para dentro da correntinha. E agora eu dou a laçada e teço um pontinho alto para cada correntinha de base deste outro lado. Eu aproveito para esconder o fiozinho do início. Finalizei um ponto alto para cada ponto, então observe que para este lado nós temos 5 pontos para dentro de uma correntinha e nós temos que fazer o mesmo para este outro lado. Mas aqui eu já tenho 2 pontinhos feitos dentro deste único ponto, ou seja, dentro desta corrente. Então, eu vou compensar com mais 3 pontos para fechar o total de 5. Dou a laçada, insiro pegando dentro da mesma correntinha, faço aqui o terceiro ponto, insiro novamente, faço o quarto e, por fim, o quinto ponto. E agora, nós vamos unir a carreira para que a gente possa tecer a próxima. Agora eu vou ensinar a junção dessas duas partes, ou seja, do começo e do término da carreira, porque nós vamos tecer em carreiras circulares e para não ficar aquela cicatriz a cada carreira, tem um jeitinho bem especial de fazer essa emenda. Então eu vou soltar um pouquinho essa argola desse jeito, eu vou passar a agulha pegando por detrás do ponto nessa direção e eu vou puxar essa argolinha para dentro. Então, essa argola ela vai ficar aqui para a parte de trás. Agora, eu insiro a agulha e puxo o fiozinho que está preso ao novelo para a parte que aponta para a minha direção. Feito isso, eu vou ter uma argolinha para trás e uma argolinha para frente. Eu volto com a agulha pegando a argolinha de trás e passo a agulha pegando essa argolinha da frente. E agora eu faço um ponto baixo e uma corrente e volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base. Para esta segunda carreira, nós faremos aumentos, tecendo 2 pontinhos para cada pontinho da curva. Então, se eu tenho um total de 5 pontos, agora para a segunda carreira vou ter 10. Então, vou dar a laçada, vou inserir pegando no primeiro pontinho da curva e vou fazer aqui 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Então, aqui eu tenho 2, faço mais 2, tenho 4. Faço mais 2, tenho 6, mais 2, tenho 8, e mais 2, tenho 10. Então, aqui 1 e 2.
Feito o aumento nessa curva, agora nós vamos tecer um pontinho alto para cada ponto de base até chegar no outro lado da base da bolsa, aqui, em que nós faremos os mesmos aumentos para essa curva aqui também. Finalizados os pontos altos, agora vamos para essa segunda curva, em que nós temos que distribuir 10 pontos, ou seja, 2 pontinhos em cada ponto de base. Eu vou dar a laçada, vou fazer então 1 e 2. Para o próximo ponto, vou fazer mais 2, nós vamos ter o total de 4. Para o ponto seguinte, mais 2 pontos altos, teremos 6. Para o ponto ao lado, mais 2 pontos altos, vamos ter 8. 1 e 2, 8. E para o último pontinho, eu vou fazer o ponto número 9 e 10. Concluídos os 10 pontinhos de aumento para a segunda curva, nós vamos ter esse resultado, tá? Então, nós temos 10 de um lado, 10 do outro, pontinhos altos para cada ponto de base de um lado e do outro. Agora, para a finalização, eu vou fazer a emenda do mesmo jeito que eu fiz anteriormente. Então, eu solto aqui um pouquinho, insiro a agulha passando por trás do ponto e puxo essa alcinha para trás. Agora, insiro a agulha novamente no pontinho e trago o fiozinho que está preso ao novelo para frente. Vou ter 2 alcinhas, uma na parte de trás e uma na frente. Insiro a agulha pegando na primeira de trás e depois na segunda que nós temos aqui para a parte da frente. Faço um ponto baixo e agora uma corrente e volto tecendo um ponto alto para cada ponto de base. E a partir da terceira carreira, eu vou tecer apenas um pontinho alto para cada ponto, incluindo para esses pontinhos aqui da curva. Então, eu vou manter a mesma quantidade de pontos, sem fazer aumento, ou seja, sem fazer 2 pontinhos para cada ponto das 2 curvinhas. Aqui eu fiz o total de 9 carreiras, e agora para encerrar a base, eu não preciso fazer aquela união que ensinei anteriormente, então pode ser a mais simples. Eu vou inserir a agulha, vou fazer ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto os fiozinhos que estão presos ao novelo e arremato, desse jeito. E nós vamos ter a base nesse formato, então observe que a cada carreira que eu vou tecendo sem aumentos, ela vai fechando. E neste processo eu não posso esticar a base, ela tem que ficar com essa aparência de canoa. Agora, eu vou tecer com fio natural, utilizando apenas um cabo do fio. E para isso, vou usar uma agulha de espessura menor, neste caso, a 2,5. Eu vou inserir a agulha pegando em quaisquer uma das laterais. Então, eu passo a agulha pegando em apenas uma alcinha, e a alcinha tem que ser da parte de trás. Eu puxo o fio e faço 2 nozinhos. E fique atenta para pegar os 2 fiozinhos dessa alcinha aqui, porque nós trabalhamos com fio duplo. Então, faço 2 nozinhos, 1 e 2, e agora eu vou tecer da seguinte forma. Eu insiro a agulha, puxo, faço 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 2 de separação. Dou a laçada, pulo um ponto, no próximo eu insiro, puxo e faço ponto alto. Faço 2 correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto, insiro, pegando sempre na alcinha de trás e faço ponto alto. 2 correntinhas, dou a laçada, insiro, pegando no próximo pontinho, pulando um ponto de base e faço ponto alto. Para finalizar, aqui eu já tenho 2 correntinhas, eu vou inserir pegando na terceira corrente, vou fazer ponto baixíssimo. E agora, para a próxima carreira, vou distribuir um ponto baixo para cada ponto de base, incluindo os pontos altos e as correntes. Então, eu vou inserir pegando dentro desse espaço, faço aqui o primeiro ponto baixo e para as correntinhas, eu sugiro entrar dentro da correntinha e fazer ponto baixo. Aqui eu fiz um ponto baixo para cada ponto, insiro pegando no pontinho alto, faço ponto baixo, insiro pegando na primeira corrente ponto baixo, na segunda corrente ponto baixo e no ponto alto ponto baixo.
Para finalizar a sequência de ponto baixo, insiro pegando no primeiro pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto e mais 2 de separação. Dou a laçada e insiro pegando no pontinho baixo que está alinhado com o ponto alto da carreira anterior e faço aqui ponto alto. Novamente 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pulando 2 pontos, no terceiro faço ponto alto. 2 correntinhas, dou a laçada, insiro pegando no terceiro ponto baixo e faço ponto alto. E eu vou alternar uma carreira de ponto alto com intervalo de 2 correntes e uma carreira de ponto baixo. Eu vou tecer até atingir a medida desejada da bolsa e volto para ensinar o passo a passo das alças. Aqui eu teci o total de 24 carreiras, alternando carreira de ponto alto e carreira de ponto baixo. E com o auxílio de uma fita métrica, eu já marquei com marcadores alfinete 7 centímetros para um lado e 7 centímetros para o outro. Bom, por que eu fiz essa marcação? Porque agora nós vamos reservar essa parte aqui para as alças. Para iniciar o processo da alça, não há necessidade de cortar e arrematar o fio se ele estiver preso em uma dessas laterais. Agora, se por acaso o seu ponto encerrar pegando nesta área aqui que nós faremos a alça, aí sim é necessário cortar, arrematar e passar o fiozinho aqui para uma das laterais. Bom, então eu vou começar tecendo o primeiro ponto baixo, então eu vou iniciar a carreira da alça e vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo de base até chegar no marcador. Finalizado o último pontinho baixo, observe que eu faço ele até a altura do marcador. Neste pontinho do marcador, eu não faço ponto baixo e é a partir desse marcador até este outro que eu vou ter o total para a minha bolsa de 33 pontos reservados. A mesma quantidade de pontos reservados que eu tenho para a parte da frente, eu vou ter para a parte de trás. Então, é importante você, além de usar a fita métrica como auxílio para a medida dos 7 centímetros, contar e separar certinho. 33 pontos para a frente e 33 pontos para trás. A quantidade de pontos pode variar. Você pode reservar, por exemplo, para uma alça mais estreita, 25 pontos para frente e 25 pontos para trás. Mas a quantidade de pontos para frente e para trás deve ser a mesma. Neste caso, reservei então 33 pontos. Como eu desejo uma alça alongada, eu vou acrescentar aí mais 40 pontos. Então, eu vou ter o total de 73 pontos, ou seja, eu vou fazer 73 correntinhas. Finalizadas as 73 correntinhas, agora eu vou inserir a agulha pegando no pontinho ao lado do marcador e vou fazer ponto baixo. E eu vou tecer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar na altura do próximo marcador. Ao chegar no marcador, agora eu vou tecer novamente 73 correntinhas. Concluídas as 73 correntinhas, agora eu vou inserir pegando no pontinho ao lado do ponto que nós temos o marcador e vou tecer ponto baixo, um pontinho para cada ponto. Para concluir a carreira, insiro pegando no primeiro ponto baixo, faço ponto baixíssimo para esse caso. Bom, e nós vamos ter esse resultado. Então, nós temos as laterais com ponto baixo e a alça com correntinha. O que nós vamos fazer agora? A última carreira sendo ponto baixo. Eu vou distribuir ponto baixo, sendo um pontinho para cada ponto, um ponto baixo para cada correntinha da alça e vou contornar toda a extensão dessa forma. Para iniciar, começo então tecendo um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Para a alça, eu insiro pegando em cada correntinha e faço um ponto baixo. Então, se eu tenho 73 correntes, vou ter 73 pontos baixos para cada alça.
Finalizados os pontos baixos na alça, agora eu teço um ponto baixo para cada ponto baixo de base. E agora volto tecendo um ponto baixo para cada correntinha de base da segunda alça, porque essa aqui eu já fiz. Então, eu vou fazer a próxima alça. Concluída a segunda alça, volto tecendo ponto baixo até chegar no primeiro ponto baixo para a finalização. Para concluir, insiro pegando no primeiro ponto baixo que eu fiz para a carreira, faço ponto baixíssimo, agora eu venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato, passando por 2 vezes dentro do elo. E agora é só esconder esse fiozinho por entre os pontos do lado avesso e dar um pinguinho de cola adesivo instantâneo da Círculo para que você garanta que o fiozinho não saia mais. Para este modelo de bolsa, eu optei por fazer alças finas, mas caso você queira fazer a alça um pouco mais espessa, é só tecer mais carreiras de ponto baixo. Quero muito saber a sua opinião. E aí, gostou da peça e da aula? Escreva aqui nos comentários. Assim que tecê-la, compartilhe uma foto em suas redes sociais e marque @circuloprodutos com a hashtag SempreCírculo. Aproveito também para te convidar a me seguir nas redes sociais, @Bruna do Crochê. Um super beijo e até a próxima. Fui!